Continuação do livro As Crianças Índigo, capítulo 3. A espiritualidade das crianças índigo. Por favor, leve em conta que, se você se sente incomodado pelos temas metafísicos da nova era ou por temas de caráter espiritual em geral, deve saltar este capítulo. Não desejamos que a informação aqui contida desvie os seus sentimentos acerca deste livro ou dos princípios que apresentamos nos capítulos anteriores. Para alguns, este tema é um disparate e vai contra as técnicas espirituais conhecidas em todo o mundo ocidental. A percepção poderia ser de que este capítulo contém informação que vai contra a doutrina que, desde pequenos, nos ensinaram acerca de Deus e da religião estabelecida. Por isso, você poderia questionar a sua aceitação quanto à qualidade da informação dos capítulos que vêm a seguir. No entanto, para os outros, este é um santo graal de toda a mensagem. Somente vamos informar o que vimos e escutamos. Não temos qualquer interesse em que você venha aderir a alguma doutrina filosófica. De certo, terá notado que, se existe um tema bastante recorrente nestes escritos, é o tema do amor e como devemos tratar as novas crianças. Mas não estamos a ser recorrentes em assuntos de religião e filosofia. Se duvida da metafísica, então, por favor, passe ao capítulo 4, onde falamos sobre a saúde, especialmente sobre os problemas de atenção e hiperatividade das crianças. Saltar este capítulo não afetará nossa mensagem centrada nas crianças índigo. Para aqueles que desejam continuar com a leitura. Este capítulo contém uma coleção de histórias de todo o mundo e uma profecia que define as crianças índigo como aqueles que sabem de onde vêm e quem eram. Gordon Michael Scallion, uma personalidade da televisão, previu a chegada das crianças azuis e existem outros historiadores espirituais que descobriram predições similares aparecidas em textos antigos. É real a reencarnação, vida depois da vida? Serão as incontáveis histórias de crianças que dizem aos pais quem eram antes somente produto de uma fantasia das suas mentes ricas e inteligentes? Ou são, na verdade, uma profunda recordação que devemos considerar como seriedade? O que diz você aos seus filhos quando eles lhe contam que estiveram aqui antes? Ou quando falam dos seus amigos, os anjos? E aqueles outros aspectos espirituais que não foram aprendidos por nenhuma fonte da qual você tenha sido responsável? E o que me diz quando as crianças começam a corrigi-lo na sua doutrina religiosa? O que é que você faz então? Quem dera ter a resposta para todas essas perguntas, mas somente podemos dizer-lhe que não deprecie nem desalente as crianças quando elas estão a dar essas informações. Se estas ultrapassarem as suas crenças, então ignore-as. Essas, entre aspas, mensagens, com o tempo, não afetarão os ensinamentos religiosos. A maioria das crianças esquecem-se destes episódios aos 7 anos de idade. E acerca da religião, temos evidências de que as crianças ficam impacientes quando vão à igreja. Esta tendência espiritual é um novo atributo da humanidade das crianças índigo, que vale a pena não ser reprimida. Antes de começar, vamos definir alguns termos que usaremos neste capítulo. Vida passada é a ideia de que a alma humana é eterna e participa de mais de uma vida humana através do tempo. Karma é a energia da vida passada ou da série de vidas passadas. Crê-se que ajuda a configurar o potencial de aprendizagem e as características da personalidade na vida presente. Aura é a força de vida que rodeia a pessoa. Algumas vezes é vista intuitivamente com várias cores, cada uma com um significado especial. Vibração, também conhecida como frequência,
Vibração alta é um termo usado para descrever um estado iluminado do ser. Velha energia. As formas antigas frequentemente descrevem um estado não iluminado. Trabalhador da luz. Uma pessoa em alta vibração. Um iluminado fazendo um trabalho espiritual de alto nível. Normalmente usa-se esta expressão para descrever uma pessoa laica. Reiki, um sistema para equilibrar a energia. Melanie Melvin, PhD, é conselheira e membro do Instituto Britânico de Homeopatia. As suas contribuições abarcam muitos temas, mas ela sempre considera o seu trabalho como estando firmemente orientado ao espiritual. O respeito nas crianças índigo, por Melanie Melvin, PhD. As crianças índigo vêm a este mundo com um alto respeito e um inviolável conhecimento de que são filhos de Deus. O seu índigo ficará bastante confuso e consternado se perceber que você não tem o mesmo conhecimento sobre você mesmo, de que você, acima de tudo, também é um ser espiritual. Portanto, é crucial que você se respeite. Quando nosso filho Scott, aos 2 anos e meio, entrou a correr na cozinha onde eu estava ajoelhada a limpar o chão e fiz o sinal para ele parar, advertindo do perigo de cair no piso úmido, ele olhou-me fixamente nos olhos e com grande poder e determinação disse: "Não empurre Scott." Ele sentiu-se desrespeitado e reagiu defendendo-se. Fiquei impressionada perante o espírito indomável deste pequeno menino. Não use técnicas falsas com seus filhos. O autorrespeito dos pais vem de dentro. Se você se limita a seguir uma técnica recomendada por algum perito, estas crianças irão perceber isso. Deve ser sincero e comportar-se com eles como você realmente é. Deve ser o modelo que os seus filhos querem seguir. As crianças aprendem mormente do exemplo dos pais e não das palavras que lhe dizem. Se estas crianças descobrem que os pais não têm integridade, eles os desmascararão. Em qualquer caso, não imitam totalmente os pais, porque têm uma clareza absoluta da sua própria identidade. Respeite a si mesmo e respeite seus filhos como seres espirituais que são, e eles devolverão o respeito para si. Certo dia, ao vermos uma criança a falar desrespeitosamente com seus pais, os meus filhos disseram: "Mãe, jamais permita que façamos isto." Eles respeitam-me e apreciam-me por isso. Um dos erros mais comuns que vi nos pais modernos é a debilidade que mostram ao não quererem ferir sociologicamente o seu filho, sem pensarem no dano que também se causa às crianças ao dar-lhes plena liberdade, num mundo que é demasiadamente grande para que eles possam dominá-los sem uma orientação apropriada dos pais. Considere espiritualmente o seu filho como um igual, mas também seja consciente de que você é o pai nesta oportunidade e, portanto, quem está numa posição de responsabilidade. Ainda que não sejam as crianças quem está no comando, podemos dar-lhes muitas oportunidades para eles escolherem e exercitarem a sua liberdade em níveis que lhes sejam acessíveis. Por exemplo, permita-lhes escolher o que querem comer, independentemente da comida que se tenha preparado, ou permita que eles ajudem a escolher o que vão fazer para o jantar. Recorde-se de que você não é uma ou um cozinheiro ou cozinheira que está ali para satisfazer aos gostos individuais de cada membro da família. Já vi mães encolerizadas na cozinha tentando agradar a todos. Isto é uma falta de respeito para com elas mesmas. Se um membro da família tem de se sacrificar por isso, sem dúvida, não beneficia os outros membros. A família deve servir de apoio a todos os seus membros. Como psicóloga homeopata, reparei que as crianças mais irritadas são aquelas a quem
Os pais não põem limites. Vi crianças levarem os pais a situações de raiva extrema, somente porque esperavam que eles lhe pusessem limites no seu mau comportamento. Você estará a abdicar o seu papel de pai se permite que seu filho o controle. Quando nosso filho tinha 2 anos, disse-lhe que não tocasse em algo que estava sobre a mesa de café. Então eu percebi que ele tocou no objeto para me aborrecer e bati na sua mão. Ele tocou novamente e de novo, e cada vez que eu fazia, eu batia. As lágrimas rolavam e o meu coração estava partido, mas sabia que se eu não o castigasse, iria ficar mais ferido, porque significaria que ele podia dominar a sua mãe, aquela que supostamente era mais forte e independente, capaz de o manter a salvo. Quando isto não acontece, as crianças ficam muito assustadas. Depois do incidente, abraçamo-nos e ele se sentiu feliz e nunca mais voltou àqueles extremos. Se eu me tivesse dado por vencida naquela oportunidade, a cena ter-se-ia repetido muitas e muitas vezes até que aprender a ser forte e consciente do meu papel de mãe. Normalmente, quando existe um padrão de desafio numa criança índigo, é porque elas se sentem não respeitadas ou porque sentem que os pais não se respeitam o suficiente e não exercem o poder que têm sobre elas. Periodicamente, qualquer criança desafiará a autoridade dos pais. Respeite-se e respeite seu filho, e nunca sentirá que cometeu um equívoco. O respeito é a base do amor. Se você ama, de fato, os seus filhos e não está a procurar preencher as suas próprias necessidades de ser amado e aceite através deles, então a paz chegará a toda a família. Liberdade de escolha. A liberdade é muito importante para as crianças índigo. A verdadeira liberdade vem acompanhada pela responsabilidade de tomar decisões. Essas decisões devem ser as apropriadas ao estado de amadurecimento de cada criança, sendo o ato de estar vivo em uma forma de ganhar experiência, não há decisões errôneas, já que adquirimos sabedorias através de qualquer decisão que tomemos. Como pais, precisamos guiar, educar e alentar. As crianças índigo atuam de forma desafiadora quando sentem que lhe está a ser imposta a vontade alheia. Os índigo sentem que são diferentes dos outros. Quando os classificam como hiperativos e com desordem de atenção, eles sentem que são diferentes de maneira negativa. Isto, além de os desalentar e deprimir, apresenta um círculo vicioso de comportamentos e estados de ânimo negativos que lhes rouba os seus verdadeiros potenciais e dons. Há uma dor emocional por detrás de sua incapacidade de permanecerem sentados ou concentrados. Quando alguém os trata como se fossem crianças mais, aborrecem-se diante da desvalorização da sua autoestima. Não gostaríamos que os índigo fossem como os demais, mas ser diferente é um caminho difícil. Algumas vezes sentem-se sozinhos à parte de qualquer grupo e isso dói. Mas não ajuda dizer-lhes que não são diferentes, pois eles sabem que são. Ajude-los a serem esta valorosa diferença. Se lhes perguntar se eles gostariam de ser como toda a gente e citar exemplos específicos, provavelmente eles dirão que não querem parecer com ninguém. Isto recorda-os da sua decisão de serem o que são. Os interdependentes índigo. Geralmente os índigos são seres independentes. Assim, quando eles seguem o seu próprio caminho, não considere o fato como uma questão pessoal. A intensidade do seu propósito é admirável, mas você pode sentir como se um comboio de carga viesse a atropelá-lo. O meu esposo e eu reparamos num restaurante
numa mãe que tomava tranquilamente o pequeno almoço enquanto esperava que a sua pequena filha aguardasse ociosamente. Esta mãe devia estar a pensar na sua própria infância, quando as crianças eram vistas, mas não eram ouvidas. A natureza da criança, porém, é estar ocupada. Tem muito a aprender. Com os índigos, isto se amplifica, pois tem um forte sentido de propósito. Esta pequena menina, com cerca de 3 anos, estava sentada numa cadeira demasiado alta e afastada uns 20 centímetros da mesa para que a filha não subisse para cima dela. A mãe disse-nos que ela esperava que a menina ficasse ali porque isso era o que lhe tinha sido ordenado. Mas o meu esposo Cid e eu observávamos essa menina durante 1 minuto ou 2, olhávamos e dissemos em uníssono: índigo. Tínhamos reparado no olhar intenso da menina e como ela se sentia igual aos adultos presentes. Não era tímida nem temerosa. Nem sequer lhe importava se nós a aprovávamos ou não. Estava em pé no cadeirão. Não se tinha posto em pé para desafiar a mãe, nem compreendia que estava fazendo algo errado. Estava em pé por algum tipo de motivação interna. Apesar de estar em pé a certa altura do chão, não tive medo que caísse, nem ela, pois o seu equilíbrio era perfeito. Tinha uma total confiança em si e inspirava confiança aos outros. A sua mãe era quem me preocupava. Se queria tratar esta menina com ideias obsoletas, tinha as mãos cheias. Com empatia disse-lhe: a sua filha sabe o que está a fazer, esperando que compreendesse que aquilo era uma boa característica. A mãe respondeu: claro que sim, com um misto de exasperação e orgulho. A menina escutou tudo o que estávamos a dizer e continuou na mesma atitude, fazendo as suas próprias escolhas, seguindo a sua intuição interna, os seus valores, motivação e discernimento. Se a mãe lhe tivesse dado algo para fazer e lhe tivesse comunicado a sua preocupação sobre a possibilidade de que poderia cair, possivelmente teriam chegado a um acordo e ambas teriam sido muito felizes. À medida que a referência de independência interna dos índigos se defronta com a preocupação dos demais, é melhor não lhes instalar a culpa. O temor pelas opiniões alheias e a falta de confiança na sua própria intuição, tudo isso que vocês tiverem a enfrentar as gerações anteriores. Eles são o que comem. Aqui está uma outra área onde as novas crianças não aceitam a nossa herança. Comer não é importante para eles. Eles não tendem a comer grandes quantidades de comida, o que é de grande preocupação para muitos pais. Isto é irônico considerando que a maioria de nós vive preocupado com nosso peso extra. Essas crianças comerão somente o que precisam para manter os seus corpos. Os seus fígados podem metabolizar mais comida lixo do que os nossos, ainda que a maioria deles pareça preferir a comida saudável, como vegetais e frutas, assim como carne e peixe. Eles tendem a comer em pequenas quantidades e não se preocupam acerca da sua próxima refeição. Se você se preocupa com este tema ou tem alguma informação sobre nutrição para oferecer, compartilhe-a com eles e permita que eles tomem as suas próprias decisões. A maioria dos seus corpos lhes dirá claramente o que precisam, se não os contaminarmos com manias e temores sobre o que se deve ou não comer. Em 1970, fez-se uma experiência com um grande número de crianças de 2 anos e meio. Em cada refeição foi-lhes oferecido um buffet com grande variedade de pratos e eles podiam escolher o que quisessem sem qualquer restrição. Contrariamente ao que os pesquisadores esperavam, as crianças escolhiam alimentos nutritivos e não se excederam no consumo de doces.
Uma das crianças que tinha raquitismo bebeu óleo de fígado de bacalhau até se curar da doença. Se as crianças dos anos 70 puderam fazer isto, então por que não confiar que os índigos escolherão o que os seus corpos precisam? Vindo do coração, essas crianças sentem compaixão por outras coisas viventes. O planeta, a vida em geral, os animais, as plantas e as outras pessoas. Reagem perante a crueldade, a injustiça, a falta de humanidade, a estupidez e a insensibilidade. Ainda que eles queiram coisas, carecem do apego a elas e são muito generosos. Investigações no campo da psicologia consistentemente indicam que os pais que são sensitivos e ajudam essas crianças formam filhos sensitivos que ajudam os outros. Recentes resultados mostram que quando uma criança ajudava a outra, o coração da primeira diminuía de ritmo. Para simplificar, as crianças que mostram empatia também eram positivas e tinham um ritmo cardíaco baixo. Eram emocional, mental, social e fisicamente mais saudáveis. Aqueles menos altruístas eram os que mais tinham vidas miseráveis. O desenvolvimento moral nasce da compaixão. Um código ético vem do coração e não do conjunto de normas rígidas. Numa crise governa o coração e não a cabeça. A valentia e a coragem resultam de um habitual sentimento de compaixão e da vontade de arriscar-se pelo bem do próximo, e não são o resultado de um pensamento lógico de análise de prós e contras de uma situação. Em suma, não é o nosso pensamento o que determina se fazemos bem uma coisa, mas o nosso coração. Ser pais de uma criança índigo, por Doreen Virtue, PhD. Os pontos de vista acerca das crianças índigo provêm de um antecedente bastante ético. Sou mãe de 2 adolescentes, psicóloga e ex-diretora de um programa para adolescentes sobre dependência química. Também sou estudante de metafísica e curadora clarividente que trabalha com o reino dos anjos. E tal como você, fui uma criança que ainda se recorda dos aspectos emocionais do seu crescimento. Você lembra-se de, na sua infância, se sentir um adulto dentro de um corpo pequeno? Creio que essa sensação provém do círculo de reencarnação. Todos somos almas antigas que devem começar cada novo ciclo de vida como crianças. Os adultos continuam a tratar as crianças como o que são, como crianças. Esquecem-se, porém, que falar com uma criança não é diferente de falar com um adulto. As crianças esperam e merecem o mesmo respeito e menção que otorgamos aos adultos. Não é coincidência que nesta era que precede o novo milênio, o número de crianças diagnosticadas com desordem de atenção aumentou subitamente. O número de jovens que está a tomar Ritalina duplicou entre 1990 e 1995, de acordo com um estudo da Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins. Relatórios do DEA indicam que a prescrição desta droga subiu em 600% nesta década. De acordo com o DEA, a Ritalina é tão popular que algumas escolas estão a ministrar a 20% dos estudantes. Se o uso da droga continuar a crescer, cresce que no ano 2000 cerca de 9 milhões de estudantes americanos consumirão esta droga. O problema é que, de acordo com uma pesquisa, a Ritalina melhora o comportamento na escola, mas não em casa. Esta droga é considerada tão prejudicial que o exército dispensa-se potenciais recrutas que tenham um histórico de ingestão de Ritalina depois dos 12 anos. Claramente, as drogas não são a resposta. Este aumento de tratamento psicotrópico durante a infância reflete a nossa resistência às mudanças. Encontramos-nos no fim de um velho mundo baseado na competição, nas invejas, no egoísmo, e estamos a entrar
num umbral de uma nova era baseada no amor e no conhecimento de nós mesmos. A velha energia está a dar lugar à nova. Parece que todos, inclusive aqueles menos espirituais, são conscientes das mudanças. No meu trabalho como conselheira espiritual, passei a receber chamadas e tenho entrevistas com homens de negócios que querem saber o que está a acontecer e como posso viver uma vida com mais significado. Estes homens nunca se tinham aproximado do fenômeno psíquico, mas agora estão prontos para procurar respostas, depois de descobrirem que o mundo das corporações e das aquisições materiais não os faz mais felizes nem mais seguros. Entretanto, enquanto as mudanças se polarizam, coletivamente permanecemos amarrados às velhas ataduras, isto é, resistimos a fazer as coisas de forma diferente. Por exemplo, continuamos a julgar, a competir, a crer na carência e na limitação, e não somos honestos conosco nem com os outros, frequentemente escondidos atrás da amabilidade e de atitudes politicamente corretas. As crianças que reencarnaram recentemente são diferentes das gerações anteriores. São chamados filhos da luz, as crianças do milênio e a criança índigo, por muito boas razões. Essas crianças são altamente sensíveis e absolutamente psíquicas, com tolerância zero à desonestidades e à falta de autenticidade. Sabem instantaneamente quando alguém está a mentir. Assim, imagine quão difícil é para essas crianças estarem encaixotadas dentro do atual sistema educativo, tão carente de autenticidade. Em casa, frequentemente os adultos tratam as crianças desonestamente, por exemplo, pais que ocultam dos seus filhos seus verdadeiros sentimentos e hábitos de consumo de álcool. E ainda que os filhos saibam quando as coisas vão mal, eles pedirão aos pais a confirmação dos seus sentimentos. Se os pais mentem, causarão uma grande frustração nas crianças. Elas não sabem como reconciliar a disparidade entre o que sentem, a verdade, e o que os adultos lhe dizem, a mentira. As crianças índigo reencarnaram nesta época por sagradas razões, para construir uma nova sociedade baseada na honestidade, na cooperação e no amor. Quando chegarem à idade adulta, o nosso mundo será bastante diferente do que é hoje. Não teremos violência nem estaremos a competir. Recordaremos a nossa habilidade para manifestar as nossas necessidades, sem necessidade de competir com outros. Como as nossas capacidades telepáticas vão despertar, mentir será impossível. É porque cada um reconhecerá a unidade que existe entre os seres vivos. A consideração pelos outros será a base da nossa sociedade. A interferência na missão divina das crianças acarretará uma grande dívida kármica. Quando as crianças lhe perguntarem acerca de algo, seja honesto com elas, ainda que se lhe seja incômodo, diga-lhe sempre a verdade. Se você se sente incomodado dizendo a verdade às crianças, permita que eles saibam disso. Você não precisa de converter as crianças nos seus confidentes, mas é importante compartilhar os sentimentos com elas honestamente. Assim você irá converter-se num modelo para elas. Cura espiritual na relação pais e filhos. Por trás das perguntas que os pais me fazem, o que devo fazer com meu filho? Esconde-se a afirmação, quero que meu filho mude. As perguntas dos pais falseiam a sua crença de que a meta é fazer com que seus filhos se conformem. Cada vez que tratamos de persuadir alguém a fazer algo, estamos impondo a nossa vontade a esse indivíduo. Isto quase nunca funciona. Quase sempre o que se consegue é criar lutas de poder. Isto é especialmente certo quando se trata de indivíduos altamente intuitivos como as crianças índigos. Como os animais, o índigo pode detectar o medo dos seus pais por trás do desejo de os controlar.
Eles revoltam-se contra as suas intenções de ganhar, porque o seu temor o assusta. Eles querem pais pacíficos e seguros. Quando você as pressiona, as crianças tornam-se inseguras e assustadas. Portanto, cada vez que você se incomodar com algum aspecto do comportamento do seu filho, o primeiro passo é resistir ao impulso de reagir imediatamente. Em vez disso, espere 5 ou 10 minutos. Retire-se para um lugar privado, feche os olhos e respire profundamente. Reze pedindo a intervenção espiritual de Deus, dos seus anjos e dos mestres ascendidos. Um método muito eficaz é visualizar toda a situação a partir de um ângulo espiritual. Frequentemente, eu visualizo anjos sustentando um enorme ramalhete onde ponho tudo o que está a preocupar-me. Uma vez que eu alcanço a sensação de paz, sei que a solução está a chegar. Este método sempre resulta em milagres. Segundo, mantenha presente as suas prioridades. Você escolheu vir à Terra como trabalhador da luz durante a mudança do milênio. Você escolheu ser o pai de uma criança índigo. Estas missões são as prioridades e todo o resto é menos importante. Quando revê a sua vida perante a perspectiva da reencarnação, você considerará os momentos em que modelou o amor pelos seus filhos como o êxito mais importante nesta vida. Não se importará se a cozinha não está impecavelmente limpa ou se o seu filho tirou boas notas. A coisa mais importante é o amor. Terceiro, visualize o tipo de relação que gostaria de ter com seu filho. Durante anos usei este método na minha consulta com pais, com magníficos resultados. A uma mãe que se queixava constantemente do mau comportamento da sua filha, disse o seguinte: você está a dizer-me que a sua filha comete muitos erros. É isso que você quer para ela? Essa mãe me olhou como se eu estivesse louca e respondeu: não, claro que não. Repliquei: bem, tudo que cremos como certo, experimentamos. E se está convencida de que sua filha se comporta mal, ela o fará contanto que você assim o creia. Por isso é o que você está a experimentar. A minha cliente soube instantaneamente o que estava a tentar dizer. Teve de aprender a mudar a sua forma de pensar. Ajudei a visualizar a sua filha como um ser terno e amável e tudo o que ela desejava para a filha. Visualizou-a com grande detalhe. Em poucos dias, informou-me, a filha estava a portar-se exatamente como ela tinha visualizado. A cura foi instantânea e manteve-se no decorrer dos anos. Algumas pessoas podem pensar: não estarei a impor a minha vontade sobre meu filho? Na verdade, creio que o método de visualização é o produto do nosso conhecimento de que todos somos um. Não há pessoas separadas umas das outras. Há somente a ilusão de que os outros estão separados de nós mesmos. A visualização ressalta a verdade de que cada um de nós é um reflexo dos nossos próprios pensamentos, sentimentos e expectativas. Depois de tudo, acaso não nos comportamos diferentemente perante pessoas diferentes? Você não é muito amável com pessoas que sabe que gostam de você? E acaso não muda de atitude perante as pessoas negativas? Pois com os nossos filhos não é diferente. Quando vemos como seres sagrados, felizes, perfeitos e belos filhos de Deus, eles naturalmente começarão a mostrar estas qualidades. Então, vejamos nossos filhos índigo desde o plano mais elevado. Honremos o anjo dentro deles. Como disse Crayon, assim como nós honramos o nosso próprio anjo e dos outros. Com isso em mente, sejamos, juntamente com Deus, os pais dos nossos filhos. Nas minhas conversas com Deus e com os anjos, aprendi que é vital que cuidemos dos nossos corpos. A razão que nada tem a ver com a vaidade ou estética é porque um corpo equilibrado, bem cuidado, é muito mais receptivo à inspiração divina.
A importância espiritual de comer alimentos naturais, com pouca carne ou completamente sem ela, é promovida tanto no Oriente como pela escola pitagórica de filosofia, o berço da metafísica e da cultura espiritual modernas. A razão é que os alimentos têm diferentes frequências de vibração. Os alimentos com frequências alta ajudam o corpo a vibrar numa frequência muito maior, que ajuda a pessoa a permanecer mais centrada no seu estado interior. Quanto mais alta for a frequência, mais fácil será captar mensagens de Deus, dos seus guias espirituais e dos seus anjos. Alimentos vivos, como vegetais, frutas e cereais e leguminosas, têm a vibração de frequência mais alta. Comida morta, como os alimentos congelados, secos ou requentados, têm as vibrações da mais baixa frequência. O açúcar e os corantes, os conservantes, os pesticidas também são de baixa frequência. Você ajudará a si e a seu filho a obter altas frequências, tão necessárias para a nossa energia da nova era, comendo grandes quantidades de vegetais livres de químicos. Na realidade, esta é a dieta aconselhada pelos peritos nos tratamentos de desordem de atenção, ADHD. Os meios de comunicação, a televisão, as revistas, os filmes, o rádio, a internet e os jornais, todos levam em si frequências de vibração. Estes meios baseados na negatividade e no temor têm baixas frequências. Aqueles que estão dispostos ao verdadeiro amor espiritual têm frequências altas. É importante que você tenha a sua casa com as mais altas frequências possíveis. Portanto, convém evitar que as notícias se espalhem por sua casa. Não guarde jornais ou revistas que contenham notícias negativas. Ore por intervenção e acompanhamento espiritual para manter o seu filho protegido de influências do meio. As suas orações serão mais efetivas que os seus sermões e repreensões. Finalmente, recorde-se que o poder do perdão opera milagres em todas as áreas da sua vida, especialmente nas suas relações. Evolução espiritual. Através dos metafísicos e das suas fontes, aprendemos que as novas crianças que estão a chegar ao planeta são muito mais espirituais. Isso não significa que todos os índigo vão converter-se em ministros ou em gigantes espirituais. O que significa é que eles estão a chegar com uma consciência espiritual que nós não tivemos. A que se deve isto, se é que é totalmente certo? De acordo com as fontes mais espirituais, não só se espera a chegada dessas crianças, mas também que elas sejam a prova da evolução da consciência humana para além da velha energia das gerações anteriores. Eles são construtores da paz, sábias almas velhas e a fonte suprema de coisas muito boas para este planeta. Eles estão interessados que os seus pais se relacionem pacificamente. Preocupam-se mais do que se poderia esperar de uma criança e são canais de sabedoria que não nos deixam sem alento. Os seus instintos humanitários já estão estruturados e manifestam-se desde muito cedo. Eles são uma etapa evolutiva da humanidade. Muitos historiadores espirituais e religiosos estão a notar este fenômeno planetário e creem que está a ponto de ocorrer a mudança total da profecia. Esta fala de uma grande mudança para a humanidade depois da passagem do milênio. Invalida os finais catastróficos que as velhas escrituras nos disseram e, em troca, trazem uma nova informação que diz que os seres humanos podem alterar o seu próprio destino. Mudar o futuro, deixando no passado o temor e o ódio, dá-nos a esperança de que o juízo final e as lúgubres predições acerca do ano 2000 não são mais do que disparates. Agora, na era dos índigo. Mais histórias sobre índigos. Minha filha, Steph, de 15 anos, e eu vivemos numa área rural de tradição religiosa holandesa.
Um dia estávamos a conversar acerca de que as crianças na escola pensavam sobre o céu e ela disse: o céu é outra palavra para descrever um lugar além, mas este continua sendo limitado. Falando de Deus, disse: Deus não parou o seu trabalho de criação. O universo é constantemente mutante. Deus está criando gente e coisas que aprendem a amá-lo. Sobre a predestinação, minha filha disse: Deus não sabe o que você vai fazer. Ele criou-a com amor e conhecimento. Você tem de fazer o que crer ser correto. A mãe tem o seu próprio destino, mas será que é o que quer? Se bater em alguém, isso não foi planejado por Deus. É a sua decisão. Deus tem um pensamento. Ele criou os seres humanos e os seres humanos tratam de chegar a esse pensamento. Eu sou agora este pensamento e também sou um ser humano. Eu sou as duas coisas, uma parte de Deus e uma parte da criação. Eu sou o Criador e a criação. Laurie Werner, mãe de Steph, de 15 anos. Olá, você acabou de ouvir o capítulo 3 das Crianças Índigo. Capítulo 4 nós falaremos sobre a saúde. Não perca! Até mais!